Hoje eu comecei a minha preparação para ingressar no mestrado em matemática na Universidade Federal de Pernambuco. Como alguns dos senhores já sabem, eu concluí minha graduação em física na USP, voltei aqui para Pernambuco, onde está minha família, e depois de passar esses 6 meses de gap, né, entre o fim da graduação e o fim do ano, vai abrir um novo edital agora de mestrado em matemática e eu resolvi, né, ingressar no mestrado. Se você tem interesse em entender o porquê que eu migrei do da graduação em física, né, para um mestrado em matemática, eu publiquei um vídeo recentemente falando sobre isso, vou colocar o card aqui para você clicar e acessar. Lá eu conto a história em mais detalhes. Esse vídeo aqui é para inaugurar uma série de vídeos que eu quero gravar, falando para vocês como que está o meu processo para me preparar para esse mestrado, né? Tanto em pré-requisito, a prova de conhecimento que eu vou fazer daqui a exatos 42 dias, que é uma prova sobre análise real, né? Estou usando o livro do Elon como referência principal para essa prova. Ah, então eu quero gravar essa série de vídeos para poder compartilhar esse processo estudando análise, para falar como que eu estou me preparando psicologicamente, como eu estou me preparando em relação aos documentos, que meios, né, eu vou usar para tentar me tornar um candidato forte, né, um candidato que seja passível de ser aceito ou de entrar dentro das 10 vagas que tem disponível para o mestrado. A área que eu quero seguir, dentro do que abriu no edital, se chama Geometria e Topologia. Mais especificamente, como eu fiz uma iniciação científica em Geometria Diferencial e Riemanniana no último ano da minha graduação, eu quero dar continuidade, nessa área. Então, já conversei com o meu orientador um pouco sobre isso, pelo menos o orientador que me orientou lá na USP, para eu conseguir primeiro conhecer um pouco do corpo docente, né, ali da Universidade Federal de Pernambuco, saber se ele conhecia alguém, alguém que trabalha em uma área parecida com o que a gente estava fazendo. Ele já me recomendou alguns nomes, né, são pessoas que eu vou buscar conversar e me aproximar, caso eu consiga ingressar no mestrado, né, agora nessa virada de ano. E também para conseguir uma carta de recomendação, né, alguns conselhos sobre o que é que eu posso fazer para mandar bem nesse processo seletivo. Então, ao longo dos próximos vídeos, eu vou compartilhando com vocês aos poucos as coisas que eu estou aprendendo, quando eu for atualizar meu Lattes também, o que é que eu vou colocar. Enfim, eu espero que agregue, né, valor para vocês que também podem ter interesse em fazer um mestrado em matemática ou em outras áreas. Às vezes você consegue catar uma coisinha aqui ou ali que eu estou fazendo que pode ser útil também. Então, o edital saiu há pouco tempo, as inscrições abriram ontem, foi 6 de outubro de 2025, e a prova de conhecimento ela ocorre no dia 19 de novembro. É uma prova que versa somente sobre análise real, tá? Análise na reta. São mais ou menos umas 5 questões, às vezes 4 em alguns outros anos, para 4 horas de prova. Então, todo o conteúdo que tem aqui no livro do Elon Lages, ele é cobrado na prova. Acho que dá para ver aqui no vídeo, ó. Conjuntos, vou colocar aqui num lugar que fique bom para você enxergar. Conjuntos e funções. Eita, primeira vez fazendo isso, perdoem. Conjuntos e funções, conjuntos finitos, enumeráveis e não enumeráveis, números reais, sequências e séries de números reais. Depois, topologia da reta, limites de funções, definição, ou melhor, funções contínuas, derivadas, integral de Riemann e, por fim, sequências e séries de funções. Todo esse conteúdo aqui, a princípio, ele cai na prova, né? Eu já vi em provas anteriores que eu consegui encontrar por aí, questões de assuntos do começo do livro e questões do final do livro. Então, eu tenho que me preparar para cobrir o livro todo. Eu não sei se vocês viram, ah, mas aqui no sumário, eu já coloquei até, deixa eu ajeitar aqui a luz, ó. Eu já coloquei até um certo cronograma aqui, né? Porque nesse período que eu tenho, de 42 dias, são um pouco menos de 7 semanas. Na verdade, são 6 semanas e o que? Uns 2, 3 dias, né? Então, eu coloquei aqui mais ou menos o que é que eu vou estudar a cada semana. A gente tá nessa primeira semana aqui, que eu chamei de semana A, e você consegue ver, ó, bem no cantinho aqui do miolo do livro, que eu estou dando letras. Eu estou chamando, né, a lista de capítulos por letras. Nossa, tá bem ruim de enxergar, né?
mas o capítulo 1 e 2 eu chamei aqui de A, o capítulo 3 e 4 eu chamei de B. Ah, tá aí, ó. Os capítulos 5 eu chamei de C, 6 eu chamei de. Ou melhor, D eu chamei de parte do 6 e parte do 7, E eu chamei de parte do 7 e parte do 8, e F eu chamei o 9, G eu chamei o 10. Então, eu procurei colocar 2 capítulos por semana, dentro dos capítulos iniciais, que eu deduzi que ah, poderiam ser um pouco mais fáceis para mim, por exemplo, conjuntos e funções, conjuntos finitos, enumeráveis, não enumeráveis, números reais, são todas coisas que eu tenho um pouco mais de embasamento, eu tenho um pouco mais de noção. Inclusive, eu acabei de perceber que eu provavelmente mudei a câmera de lugar, porque tá dando para ver agora essa puta bagunça que tem aqui do lado, né? Deixa eu voltar para uma cena apresentável, que é essa daqui. Pois é isso que acontece por baixo dos panos, não é uma bagunça no quarto, você só vê essa parte bonitinha aqui, né? Enfim. Então, eu coloquei, né, com base nessas letras, alguns prazos estimados para terminar cada um dos grupos de capítulo até a data da prova. E eu organizei isso com base no que eu acho que posso ter um pouco mais facilidade ou um pouco menos facilidade, né? E dessa forma eu poderia cobrir todo o conteúdo aqui do livro. Isso aqui é um plano estimado, né? Então, por exemplo, hoje é vamos dizer, o primeiro dia ou o segundo dia, já que eu coloquei o bloco A começando no dia 6. Então é o segundo dia, né, dessa primeira semana e eu já terminei quase todo o capítulo 1, que é o capítulo de funções. Já fiz metade das questões que tem no final do capítulo, né, eu já li quase toda a teoria do capítulo, anotei bastante aqui, já vou mostrar para vocês. E aí eu deduzo que, por exemplo, amanhã eu consigo terminar as questões e consigo começar a ler já o capítulo 2, né? Isso vai ser o terceiro dia. Então, talvez ali pelo quinto ou sexto dia eu já tenha terminado todo o conteúdo que eu destinei para a semana. E aí eu ganhei um dia, às vezes ganhei 2 dias com base no planejamento que eu fiz. E aí eu uso esses dias de saldo para alguma outra semana que foi mais difícil do que eu previ, por exemplo, né? Então esse planejamento não é nada imutável, ele é só uma referência, né, um guia que eu estou usando para ter um pouco de segurança de que vai chegar o dia da prova e eu vou ter conseguido estudar todo o conteúdo do livro a tempo, ou vou estar tendo isso daí como meta, né? Talvez não se concretize, imprevistos podem acontecer, mas eu estou me preparando para isso. Então um cronograma extremamente simples, não é nada muito elaborado, mas que tem sido eficaz nesses primeiros dias, nessas primeiras 48 horas, tá? Ah, Então eu comecei aqui a estudar o livro do Elon. Como eu disse, o primeiro capítulo, né, ele versa sobre conjuntos. Então são assuntos que a princípio a gente vê no ensino médio, mas aqui no livro do Elon ele passa, né, as coisas de forma mais rigorosa. Então tem mais demonstrações, tem mais exemplos, tem mais resultados, né, tem mais precisão nos argumentos, mais propriedades são deduzidas, mais coisas ficam a cargo do leitor para demonstrar, coloca você para pensar mais, né? Em alguns momentos eu faço alguns desenhinhos, não. Esse aqui, inclusive, é um desenho bem simples, né? De dois conjuntos. Você está dando para ver bem aí na câmera. Então eu vou lendo, vou fazendo alguns desenhos, às vezes eu coloco no livro, às vezes eu coloco na minha folha aqui na prancheta. Algumas coisas que eu acho particularmente importante de destacar para quando eu bater o olho no livro ver de novo, eu acabo circulando, né, ou sublinhando também. Então, é um capítulo, vamos dizer, elementar, né? O primeiro capítulo do livro. Algumas outras coisas, ó, como esse trecho aqui, ele elencou algumas propriedades sobre imagens inversas. E aí colocou da 1 até a 6, ele demonstrou as 3 primeiras, e teoricamente as outras 3, né, as 3 últimas, eu coloquei aqui como exercício, né? Tá bem aqui no final a palavra exercício que eu coloquei para eu fazer. Então, algumas vezes o Elon realmente escreve, né, explicitamente, tipo, a demonstração fica a cargo do leitor. Outras vezes não. Por exemplo, aqui ele não falou isso, mas eu me senti, né, impelido a separar isso daqui para lembrar de eu demonstrar sozinho depois. Logicamente, como é um prazo apertado, são 42 dias para estudar um livro inteiro de análise,
eu não vou conseguir fazer todas as questões do livro, nem vou conseguir provar todas as coisas que ficarem a cargo do leitor, né. O mais provável é que eu não consiga, não dê tempo de eu fazer isso, embora eu esteja tentando, né, fazer isso. Eu também não acho que seja o mais eficaz ou o mais produtivo ou extremamente necessário fazer todas as questões do livro, né. Às vezes algumas questões são repetitivas, eu não sei, eu nunca estudei, esse livro do Elon inteiro, eu só li ele às vezes quando eu estava na graduação, mas agora eu tô pegando para estudar ele de cabo a rabo, né. Então, hoje, por exemplo, eu comecei a fazer os exercícios, ó, você vê que do 1 até o 10 já estão todos riscados. Eu consegui resolver esses 10 primeiros hoje à tarde, né, nesse dia 7. Daí, a questão 11 em diante eu não tentei fazer ainda, eu vou tentar amanhã, tá. Aí tem até a 19 aqui e no final tem também a questão 20 e a questão 21 para eu fazer. Então, por exemplo, eu fixei que amanhã eu vou terminar as questões que eu preciso fazer do capítulo 1 do Elon. Se eu não chegar na questão 21, se eu fizer, vamos dizer, até a questão 16, né, até a questão 17, eu já estou contente com o que eu fiz, porque eu consegui, né, resolver exercícios de todos os assuntos que são explorados no capítulo. A questão 17, por exemplo, é sobre famílias, né, de reuniões e interseções. A 16 também. E famílias é a última parte, né, aqui desse capítulo. O tópico 5 é sobre famílias. Então, já vou estar contente de ter conseguido, né, colocar em prática as coisas que eu estudei na teoria, na maior parte dos exercícios aqui do capítulo. Então, não preciso me cobrar em querer fazer tudo, porque o tempo é finito, o tempo é limitado. Se eu querer me cobrar fazer tudo, eu vou acabar não conseguindo estudar alguns assuntos do final, que são tão relevantes quanto esses do início. Na verdade, eles são até mais relevantes do que esses do início. É até por isso que eu coloquei um pouco mais de tempo para estudar eles, né, do que esses do início. Ah, mas esses do início são pré-requisitos para eu conseguir estudar o que vem depois. Então, eu também não posso só pular e admitir que eu já tenho uma base adequada nisso. Estou realmente levando a sério esse estudo aqui. Afinal, eu fiz iniciação científica em geometria diferencial e riemanniana, mas eu senti falta, né, de ter feito uma disciplina de análise, de ter feito uma disciplina de topologia, ah, de ter feito uma disciplina de álgebra linear 2, por exemplo, que poderia ter me ajudado a amadurecer alguns conceitos específicos de álgebra que iriam me ajudar na IC. Então, iniciação científica é aquela coisa, né? Você ter um contato na graduação com um assunto e ver se você se identifica com aquilo, se você gosta, tenta criar uma sinergia boa com o seu orientador. Não é esperado na IC que você tenha tudo na ponta da caneta com o maior rigor possível, um primeiro contato com aqueles assuntos. Então, agora que eu pretendo ir para o mestrado, é exigido um nível diferente de rigor, um nível diferente de precisão, né, de cuidado no que eu vou estar fazendo. Então, nada mais justo do que eu dedicar tempo agora a essas coisas, que eu já estou formado, eu tenho tempo para estudar nessas coisas aqui. E quando eu chegar no mestrado, eu quero estar bem preparado, não chegar boiando, porque chances são que a maior parte das pessoas que estiverem lá são graduandos, né, ou melhor, foram graduandos em matemática. Então, eles já vão estar com uma base muito melhor que a minha, eles vão acompanhar as aulas muito melhor do que eu. Ah, e eu não quero ficar como um peixe fora d'água fazendo perguntas, vamos dizer, elementares, de assuntos que eu deveria ter dominado na graduação e não dominei, porventura. Então, estou fazendo a minha parte para chegar o mais bem preparado o possível para essas aulas. De certa forma, é uma sensação bem parecida com o que eu passei quando eu ingressei na Turma ITA, lá em 2018. Eu vim em 2017 de uma escola que era particular, mas era uma escola particular mais simples, né, na minha cidade, onde eu morava ali. E aí, felizmente, pelo desempenho que eu tinha tido na Olimpíada de Física, em 2017, eu fiquei motivado, né, consegui um desconto e tudo para conseguir fazer o segundo ano de ensino médio em outra escola, essa outra escola que tinha turma ITA. Mas eu entrei numa turma que tinha 10 pessoas e, na verdade, eu era o 10º, né? E essas 9 pessoas que tinham lá, elas fizeram o primeiro ano de turma ITA, eu não fiz. Então eles já tinham visto cálculo, eles tinham visto um bocado de assunto que eu não tinha visto ainda, pra você ter uma noção, né? Então, eu tive que estudar muito, muito, muito nesse segundo ano de turma ITA para conseguir igualar a base, né, que eles tinham com a que eu ainda não tinha. E estudando muito, né, me dedicando bastante, eu eventualmente consegui chegar naquele nível. Consegui alguns quadros de honra da turma ITA, que na época é você ficar entre os melhores colocados da sala. No terceiro ano, eu consegui uma bolsa integral na escola, então não paguei nada pelo meu terceiro ano. Ganhei uma consultoria para poder aprender a fazer o processo de aplicação para estudar fora, né?
Então, por meio de muito estudo, eu consegui perseverar, consegui melhorar a base que eu tinha e, entre aspas, né, estar ranqueado entre os melhores do ambiente que eu estava. Então, não tô falando isso pra me gabar, nem pra me colocar como superior, sei lá, tem gente que é chata e fica dizendo que eu sou amostrado, não sei o quê. Só tô compartilhando com vocês as coisas que aconteceram na minha vida, né? Eu vim de baixo, eu tô aos poucos conquistando meu espaço por meio do estudo e por meio da dedicação. Então, até onde eu tenho entendimento, isso não é de nenhuma maneira tá querendo se colocar como superior. Estou compartilhando humildemente com vocês como foi minha jornada e mostrando que tem como você alcançar espaços de sucesso por meio do estudo, por meio do esforço, tá? Então, um pequeno detour aí que tem a ver com isso que eu estou fazendo agora, né? Porque eu me vejo novamente tentando que estudar, melhor, tendo que estudar para conseguir chegar ao nível de pessoas que vão estar no ambiente onde eu vou estar, né? Então, tudo bem. Então, estamos fazendo o livro do Elon. Aqui tem algumas das minhas anotações que eu fiz hoje. Olha só. Isso aqui é a resolução, na verdade, da primeira questão, da segunda questão e da terceira questão do capítulo. Sobre isso especificamente, eu tenho a dizer que quando eu fui começar a fazer, né, a primeira questão, eu não estava ainda muito, vamos dizer, seguro com a minha argumentação, com a minha forma de redigir matemática mesmo, né, de manusear os símbolos, de usar a lógica ali, de conseguir contrapor, né, os argumentos que eu tinha com base nas definições e nos resultados que eu tinha da teoria para chegar no resultado, para conseguir escrever a demonstração. Então, eu tenho já, obviamente, né, como eu fiz uma graduação, eu tenho algum embasamento para poder fazer isso. Mas, do nível que é cobrado na análise, você acaba até se cobrando, né, um pouco mais também, de forma proporcional, a deixar os seus argumentos da forma mais precisa ou possível e mais concisa também. Afinal, falando em termos da prova, eu vou ter um tempo limitado para poder fazer essa prova, apesar de ser um tempo bem razoável, né? São, como eu falei, 4 horas de prova para 4, 5 questões. Então é um tempo bom a princípio. Mas eu não posso ficar luxando o tempo, né? Eu tenho que deixar as minhas resoluções o mais concisas o possível, objetivas, sem perder o rigor e sem perder a precisão. Então eu tentei resolver esses exercícios tendo isso em mente, né? Eu no começo estava meio difícil, eu realmente estava tendo dificuldade, mas fui fazendo, passei um bom tempo hoje à tarde trabalhando nisso. Eu estou procurando me dedicar cerca de 4 horas líquidas por dia para isso daqui. E aí saiu, foi começando a sair as questões. E quanto mais questões eu estava fazendo, né, mais eu estava conseguindo, eu estava ficando mais seguro nos meus argumentos, eu estava conseguindo puxar uma ideia que eu tinha feito de questão anterior para a questão que vem depois. Então, realmente é uma escadinha, né, que você vai acumulando repertório e experiência e vai te ajudando muito nesse processo. Então, essa daqui é a primeira página, tá, das minhas anotações, que foram, na verdade, a resolução daquelas primeiras 3 questões do capítulo. Aí eu dei um intervalinho, fui tomar um café e tal, e parti para resolver as outras questões. Inclusive, eu sei que tem gente que vai querer pausar o vídeo para ver se o que eu estou fazendo está certo, vai dizer, pô, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está impreciso. Sempre tem gente preciosista, né, de certa forma, para julgar o desempenho alheio. Então, eu já me prostro aqui diante de vocês em posição de estou aprendendo, tá? Se houverem pessoas, logicamente, que estão bem intencionadas e querem me ajudar ou querem dar alguma crítica construtiva ou fazer alguma correção que possa me ajudar, tem sempre lá o meu Instagram para você me mandar uma mensagem, ou mesmo o meu WhatsApp. Eu vou apreciar muito essa ajuda, né, que você possa ter a me dar. Se você já é mestrando em matemática, se você é doutorando, se você é mesmo bacharelando em matemática, por exemplo, e você tem um repertório melhor do que o meu nesses assuntos, igualmente estou aberto a ouvir. Só não gosto de gente preciosista que invalida tudo que você está fazendo por causa de erros bestas, né? De erros de estudante. Eu estou aprendendo também. Enfim, então esse daqui é a segunda página, como eu mostrei para vocês. Fiz uns desenhinhos aqui para ajudar na visualização dos argumentos que eu estava fazendo. Eu pretendo, inclusive, disponibilizar depois essas resoluções, tá, para vocês. Eu quero latecar tudo bonitinho. Então, de certa forma, pode ser um solucionário do livro do Elon. Obviamente, como eu sou estudante, né, eu estou aprendendo, eu não sou nenhuma autoridade para criar um solucionário definitivo do livro, mas eu posso até contar com a ajuda de vocês para que a gente, juntos, né, possa colaborar na escrita de um documento como esse. Então, quem sabe, é mais um projeto para a gente tocar juntos aí, né?
Então tá, esse daqui foi a segunda página de resolução. Daí, essa daqui foi a terceira. Fui resolvendo, colocando os argumentos na mesa. Em alguns momentos eu sentia que o que eu estava escrevendo estava muito prolixo, mas eu fui aos poucos, né, descobrindo maneiras de tornar os argumentos um pouco mais concisos. Eu sempre fui de escrever muito, né? Mesmo no ensino médio, quando eu estava fazendo Olimpíadas e tal, as minhas resoluções ocupavam sempre o espaço todo da folha. Eu gosto bastante de escrever e de explicar o que eu estiver fazendo. Então, é um hábito, vamos dizer assim, que eu herdei daquela época, né, mas que eu estou procurando melhorar, porque, como eu disse, concisão é muito apreciada. E aqui tem a resolução da 10ª questão. Sobre essa 10ª questão, tem uma coisa em particular que eu queria conversar com vocês, que é o fato de existir uma prova mais simples, né? Eu fiz essa prova que ocupou quase a folha inteira para aquele exercício lá, a questão 10, e no final, né, depois que eu finalizei, eu pensei, poxa, isso aqui foi bem mais difícil do que as outras que eu tinha feito até agora. Será que não tem nenhum caminho, né, diferente? E aí eu procurei na internet, eu acabei achando a resolução de uma pessoa que fez, né, essa prova em, vamos dizer, 4 linhas, talvez 3 linhas se eu tivesse colocado tudo juntinho um do outro, né? Então, isso daí me mostra que realmente é interessante que eu não feche minha cabeça às soluções que eu fizer, muito embora elas possam estar corretas, mas procure, né, mais, procure o que outras pessoas fizeram, converse com meus amigos, porque sempre posso achar maneiras mais rápidas de resolver, ou maneiras mais bonitas, quem sabe, ou às vezes menos bonitas, mas que são mais ágeis mesmo, né, mais concisas. Ah, então é só mais um conselho que eu dou para vocês aí de não fechar a cabeça para o que você estiver fazendo, né? Sempre tem, tipo, sempre não, mas geralmente vai ter maneiras alternativas, né, de você resolver um exercício. Eu, inclusive, usei um resultado que eu tinha desenvolvido, né, mostrado no exercício anterior. Eu achei isso interessante no livro do Elon, que ele meio que encadeia, né, uma questão com a outra. Um resultado ajuda no desenvolvimento do outro. Então foi bacana ver isso daí na prática. Eu geralmente gosto de escrever as minhas coisas em cadernos, né? Hoje eu quis desenterrar a minha prancheta, não sei porquê, mas eu peguei a prancheta, peguei a folha A4 aqui, padrão. Essa aqui, inclusive, nem é a branca, né? Sulfite padrão, é um pouco mais amarelada. Eu costumo gostar de escrever em folhas assim. Quem sabe eu passo depois essas soluções que estão meio rascunhadas, talvez, não estão tão refinadas ainda, e eu passo para um caderno, né, para ficar mais fácil de revisar depois. Ou eu passo para LaTeX, ainda tenho que pensar como que vai ser isso daí, mas estou curtindo bastante o processo, né? Hoje foi o dia que eu fiz mais progresso, afinal eu acabei de começar, então estou contente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, comentem aqui embaixo para eu poder saber e trazer mais dessa série, né? Dê um tapinha aí nesse gostei para ajudar a gente no alcance. Eu dependo desse feedback de vocês, que querendo ou não, vem a partir desses números, para saber que tipo de vídeos vocês querem que eu traga. Não adianta eu me esforçar, passar tempo gravando, editando, por um tipo de conteúdo que pode não agradar a vocês. Então, sempre que possível, se inscrevam. Tem gente que assiste os vídeos e não se inscreve, né? Dá um tapinha aí no gostei e comenta aqui embaixo o que você está achando, né, dessa dinâmica, esse tipo de vídeo, para me incentivar a querer gravar mais nessa linha. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê no próximo vídeo.